Vamos falar agora das potências. Na realidade, é uma revisão. Vocês já viram em anos anteriores, estudaram as potências. Então, vamos rever o que são potências. Potência, na verdade, nada mais é do que uma multiplicação de números iguais. Então, o que é uma potência? De uma forma genérica, A elevado a N. É o produto, é a multiplicação da base A por ela própria. Quantas vezes for esse número N? Onde o A nós chamamos de base e o N de expoente. Nós lemos aqui A elevado a N. Então, como exemplos, eu tenho aqui o 2 elevado ao cubo. O que é 2 elevado a 3? É 2 vezes o 2 vezes o 2. São 3 fatores 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. 3 elevado ao expoente 2. É o 3 multiplicado pelo 3 duas vezes. 3 vezes 3, 9. Menos 2 elevado à segunda potência. Menos 2 multiplicado pelo menos 2. Então, são dois fatores menos 2. Menos 2 vezes menos 2 dá 4 positivo. O oposto de menos é mais. Menos 2 elevado à terceira potência. Também lemos menos 2 elevado ao cubo. Então, expoente 3, o menos 2 será multiplicado por ele próprio 3 vezes. Menos 2 vezes menos 2, mais 4. Mais 4 vezes menos 2 vai dar menos 8. Deu o resultado negativo. Repare que o resultado foi negativo. E o expoente aqui é ímpar. Menos 1/3 elevado ao quadrado. Eu tenho uma fração. Vai ser menos 1/3 multiplicado por menos 1/3. Na multiplicação de frações, eu multiplico 1 vezes 1 dá 1. 3 vezes 3, 9. Menos vezes menos, mais. Ou o oposto de menos é mais. O expoente aqui é par, o resultado é positivo. Expoente ímpar deu um resultado negativo. Quando a base é negativa, nós vamos ter o cuidado de olharmos o expoente. Quando o expoente for par, o resultado sempre será positivo. E quando o expoente for ímpar, o resultado vai ter o sinal da base. Coloquei até como observação aqui. Quando o expoente for par, o resultado é sempre positivo. Quando o expoente for ímpar, o resultado terá o mesmo sinal da base. Então é algo aqui que nós temos que observar. Qualquer potência em que o expoente for par, o resultado sempre será positivo. E quando o expoente for ímpar, terá o sinal terá o resultado do sinal da base. Se a base for negativa, negativo. Se a base for positiva, o resultado será positivo. Então, isso tudo aqui vocês já estudaram em anos anteriores. Também vamos ver aqui as propriedades das potências. As potências têm propriedades que facilitam a resolução de questões matemáticas. Uma propriedade importante é o produto de potências de mesma base, quando eu tenho uma multiplicação envolvendo duas potências de bases iguais. Eu repito a base e somo os expoentes. Por exemplo, 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado ao quadrado. Eu posso resolver isso repetindo a base e somando os expoentes, que dá 2 elevado a 5. 2 elevado a 5 é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então, se eu resolver separadamente, 2 ao cubo dá 8, 2 ao quadrado dá 4. 8 vezes 4, 32. Então, existem casos que a propriedade facilita o cálculo. Uma divisão de potências de mesma base é a segunda propriedade. A elevado a m dividido por A elevado a n.
Na divisão de potências de bases iguais, eu repito a base e subtraio os expoentes. É uma propriedade bem útil. Imagine 3 elevado a 50 dividido por 3 elevado a 48. Resolver 3 elevado a 50 vai dar um número astronômico, um número muito grande. Mas pela propriedade, eu posso fazer 3 elevado a 50, na divisão de potências de bases iguais, eu subtraio os expoentes. 50 menos 48. 50 menos 48 dá 2. 3 elevado a 2 é 9. Então a propriedade facilita a nossa vida. Terceira propriedade, uma potência elevado a um expoente. Isso aqui, na verdade, quando eu elevo um número a um expoente, eu estou pegando aquele número, multiplicando por ele próprio quantas vezes for o expoente. Então, por exemplo, 2 elevado ao cubo elevado ao quadrado. Isso aqui basta eu repetir a base, que é 2, e multiplicar os expoentes. 3 vezes 2 vai dar 2 elevado a 6. 2 elevado a 6, nós tínhamos feito aqui anteriormente, 2 elevado a 5 é 32. 2 elevado a 6 é 32 vezes 2, que vai dar 64. Então, uma potência elevado a um expoente, eu repito a base e multiplico os expoentes. E temos aqui uma quarta propriedade, que é quando existe ali uma multiplicação ou uma divisão, isso aqui poderia ser uma divisão também, envolvendo duas bases e um terceiro expoente. O que fazer? Aplico aqui a primeira propriedade envolvida com a terceira, na verdade. Eu vou multiplicar os expoentes. Vai ficar A elevado a N vezes o P. E o B elevado a N vezes o P. Então, vamos supor 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao cubo, tudo isso elevado a 2. Vou mudar aqui para facilitar a nossa vida nesse momento. O que fazer? 3 vezes 2, tenho 2 elevado a 6, vezes 2 vezes 2, 3 elevado a 4. 2 elevado a 6 eu tinha feito aqui em cima, 64, vezes 3 elevado a 4, dá 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Resultado, 64 vezes 81. Resolvendo esse cálculo, vamos aqui fazer no cantinho 64 vezes 81. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 6, 6. 8 vezes 4, 32. Vão 3. 6 vezes 8, 48. Com 3, 51. Resultado aqui vai dar 4. 6 com 2, 8. 1, 5. 5.184. Então, nós temos ali 5.184 como resultado. Então, essas 4 propriedades, elas vão nos facilitar diversos cálculos dentro da matemática. Nós estamos vivendo esse momento aí do Covid, né? E ouvimos falar muito em crescimento exponencial dos casos. O que é um crescimento exponencial? É um crescimento que ocorre na forma de potências. Por exemplo, se eu falar no 2, 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 2 é 4, 2 elevado a 3 é 8, 2 elevado a 4, 16, 2 elevado a 5, 32, 2 elevado a 6, 64, 2 elevado a 7, 128, 2 elevado a 8, 256. Repare que tem havido um crescimento muito acelerado. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2 elevado a 10, 2 elevado a 11, 2048, 2 elevado a 12, 4096, 2 elevado a 13, 8.000
4.096, 8.192. Então, ocorre um crescimento muito rápido. Isso nós chamamos de crescimento exponencial. É um crescimento rápido, acelerado. Então, as propriedades de potência têm as suas aplicações. Aplicações essas que nós podemos usar no nosso dia a dia. E nós vamos fazer algumas atividades envolvendo esta aula de hoje.